Eu vim trazer uma reflexão, um refresco para a memória. Eu queria pedir para um soldado aqui e outro lá, tá? Por favor. Eu já falei com quem, tá? E eu estou assim, irmãos, tão motivada pela palavra do Senhor, porque há 15 dias Deus tem falado a mesma coisa. E eu fico tentando entender o porquê. E hoje eu acompanhei o pastor, acho que os irmãos sabem que o pastor ontem passou por uma crise muito forte. Os que não sabem, ficam sabendo agora, depois do caso resolvido. E eu pensei que ontem ele ia se resolver com Deus. Falar assim. Mas Deus, ele é tão poderoso. E ele tem feito essas coisas, tanto com ele como comigo. Não sei porquê, não vou perguntar e nem questionar. Ele tem feito nós passarmos por uma situação antes de chegar no destino aonde nós vamos abrir a boca, para que nós não deixemos de entregar o recado que o Senhor mandou entregar, porque o compromisso nosso é com o Senhor. E cada dia que passa fica maior e fica mais próximo. Por quê? Porque os dias vão passando e eu me sinto mais perto de Deus, porque os anos eles vão nos levando para mais perto de Deus mesmo. Em breve o Senhor vai voltar. E todo joelho confessará, vai ter que confessar que Ele é o Senhor ou que Ele não é. Então não tem por onde nós fugirmos. E eu tenho assim sentido fortemente a presença do Senhor desta forma, me cobrando a uma total sinceridade. Parece assim uma coisa estranha, mas não é, é real. O Senhor, Ele é fiel e Ele sabe onde Ele vai. Ele sabe com quem contar e Ele sabe quem tem coragem de dar a cara para bater. Essa que é a verdade. E essa semana o pastor pegou e deixou para que nós nos resolvêssemos. Só que agora à noite o pastor está aqui para ministrar. E agora, assim que nós chegamos, ele disse: Lisete, não vai dar para mim ir, porque eu não estou aguentando. Ele ainda continua com dor e continua sendo medicado. É aquele problema de rim, né? Mas para a glória do Senhor, ele conseguiu ministrar de manhã. De uma forma assim, foi um tratamento muito profundo. O culto acabou 1h da tarde, um culto que começou às 9. Dá para vocês terem ideia o quebrantamento e o tratamento que Deus fez naquele lugar. E quando eu vinha para cá, eu falei: Senhor, e aí o Senhor disse assim: a palavra é a mesma. E eu quero ministrar para a nossa igreja. Lembrando que eu estou sendo ministrada mais uma vez. Por quê? Eu faço parte dessa igreja. E Deus está gritando os nossos nomes, para que nós possamos viver com intensidade a palavra do Senhor. E essa canção, ela estava muito forte no meu coração. Todo ser confessará. Não tem por onde fugir, Suzy. Não tem por onde correr, porque nesse dia não vai adiantar querer morrer para não confessar. Não vai adiantar querer se esconder. Não teremos para onde ir, para não falarmos aquilo que temos que pronunciar com os nossos lábios. E eu quero assim refletir com os irmãos mais uma vez. Eu queria pedir para a Larissa, quem está ali em cima? Vou deixar o óculos aqui porque eu só uso ele para perto. Coloca 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Para mim, para começar, por favor. Eu queria convidar a igreja a ler comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... E se o meu povo... Até aqui. Guarda esse texto e volte para cá, irmãos. Eu quero ir com muito cuidado, mas eu vou ser assim, bem breve mesmo. Qual a sua adoração? Lembra que eu estou sendo ministrada. Eu já me tratei com Deus para poder ministrar essa palavra. Qual tem sido a sua adoração? O que temos ou o que trouxemos para apresentar ao Senhor? Adoração, mesmo no macro, ela é individual. Cada um oferece a sua, a cada um será retribuído segundo o seu plantio.
Eu volto a perguntar pela terceira vez, porque eu peguei o microfone no início aqui e eu já disse para quem estava aqui, só que eu vi durante a ministração do louvor que outras pessoas entraram neste lugar. E ninguém merece sair daqui de mãos vazias. Ninguém merece sair com mais do que deve. Por quê? Porque o Senhor, nesta noite, neste tempo, vai retribuir segundo o que eu plantar. Aí eu pergunto de novo: o que temos trazido, o que temos nas mãos? Lemos o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz que se eu chamar pelo nome do Senhor, Ele ouvirá. E aí eu não quero reler o versículo, mas eu queria dizer assim, queridos, Deus já ouviu a sua oração. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus já ouviu a sua oração. Poderíamos ir embora, não é não? Só que tem um ponto de interrogação logo após esta fala. Ele diz assim: Igreja, o Brasil para Cristo em Vila Taquari, eu, Deus, já ouvi a sua oração. Mas há um ponto, e é sobre isso que eu quero conversar com a igreja. Porque o Senhor disse que ouviu, mas Ele não disse que respondeu. E nós precisamos da resposta do Senhor. Deixa a criança adorar. É adoração isso aí. Ô glória, meu intercessor. Quando não vem um, vem outro. O Senhor já ouviu, mas nós precisamos saber alcançar a resposta. E no lugar da resposta, orando, o Senhor mostrou um grande ponto de interrogação. E olha que eu tentei mudar essa palavra. Tentei sair daqui para um lado e para o outro, mas não tem jeito. Eu cheguei, subi, sentei lá em cima na sala. E por alguns minutos eu tentei. Eu falei: Senhor, de novo. E o Senhor disse: diz à igreja. Diz aí para o irmão do lado: irmão, Deus já ouviu a nossa oração. Vamos ver qual é a resposta? Vamos ver qual é a resposta? Vamos ver qual é a resposta? Deixa aquela música tocando aí para nós, tá? Deixa lá no fundo musical, se der. Lá no capítulo 8 de 1 Reis, no versículo 54, diz assim. Opa, eu parti para o outro lado aqui. Peraí. Bíblia, Reis, voltando, achei. No capítulo 8, versículo 54 de 1 Reis, diz assim, eu quero que você preste atenção na palavra, irmãos, porque não sou eu que vou dizer nada, é a Bíblia. A Bíblia vai dizer tudo para vocês. Tudo que eu ouvi, eu vou repetir. Diz assim: Salomão abençoando o povo. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente ao altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. Ele disse: bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Aí o versículo 57, irmãos, ele foi eloquente nas minhas vistas quando eu li. E olha que esse texto é velho, ele está na Bíblia há muitos anos, mas eu leio esse texto há muito tempo, porque baseado na oração, ele é muito intenso, ele chama, ele dá uma diretriz, ele revela coisas, mas eu não tinha olhado desta forma. Ele diz assim, ó: que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Vamos ler esse versículo comigo? O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare, não nos deixe. Por isso que eu gosto da minha tradução, ela é bem direta. O que diz esse versículo? Ele compara o pedido de bênção como com os antepassados. E quando eu li isso, irmãos, eu parei e me choquei. A Rebeca estava comigo domingo, ela ouviu a ministração.
Intercede aí pela mãe. Quando eu li isso, presbítero Paulo, eu falei, meu Deus. E aí, irmãos, eu acredito que aqui Deus, ele fez assim, como se o tempo parasse. E eu fiquei imaginando Deus voltando lá atrás, analisando tudo que os meus antepassados fizeram. E quando escreve esse texto, está falando lembra daquele povo que saiu do Egito? Lembra daquele povo que estava estacionado lá? Pastor Emerson, eu não sei o que Deus tem com essa igreja, porque não sai dessa linha. Nós continuamos falando sobre o povo do Egito. E eu fiquei pensando, quem foi o povo do Egito? O povo do Egito foi aquele povo que estava lá, sofrendo, passando por situações difíceis, por dificuldade. É aquele povo que foi levado cativo lá atrás, lembra da história lá de Daniel? E eles, vivendo naquele lugar, fazendo tudo que era pedido para eles, fazendo tudo que era mandado, sendo humilhado, sendo pisado, sendo maltratado. E Deus, olhando para eles, pensou assim: eu preciso dar um jeito. Eles já estão aí há muito tempo, eu preciso fazer alguma coisa. E ele decidiu tirar aquele povo de lá. Só que a história daquele povo, ela se revela assim, Deus dizendo, Deus pensando, Deus está pensando aqui, irmãos, tá? Porque Ele está pensando aqui hoje também. Ele está olhando para você e está pensando. Por isso que eu disse, dê a sua adoração. Cada coração, cada mente está sendo analisada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada, nem ninguém, e eu também estou nesta análise. Deus está olhando aqui. Eu fiz de tudo por aquele povo. Eu decidi tirar aquele povo do Egito. E eu fui lá e tirei. Chamei Moisés, meio no contraposto. Moisés foi lá, obedeceu, tirou e começou a levar esse povo. E esse povo começou a caminhar. Esse povo tinha comida, tinha bebida, esse povo tinha vestimenta. Irmãos, quando eu comecei a ministrar na igreja domingo, eu comecei a me arrepiar toda, porque eu comecei a imaginar as irmãs que gostam de sapato diferente um por dia, como eu. Vocês já pensaram que eu ia atacar a pedra de vocês, né? Ter que usar a mesma sandália. E não tinha desculpa, Rafa, porque ela esticava junto com o pé. As irmãs que gostam de um paninho novo. E as que costuram então? As que dependem disto, que vivem de costura. Pensa, irmãs, como vocês iam ter que ficar totalmente dependentes de Deus, porque Deus também fazia com que a roupa crescesse no corpo e não se estragasse. O povo tinha fome, Deus mandava comida. E isso tudo de graça. Tinha algum perigo pelo caminho, Deus se revelava para Moisés. E ele desviava o povo, não saindo da rota. Mas tudo que Deus fazia era difícil. E Deus começou a pensar. Quando Salomão leu isso aqui na oração. Eu tirei eles de lá. E lá eles já murmuravam. Eles já reclamavam, nada estava bom. Porque foi por isso que Deus foi lá tirar o povo. Porque o povo não estava satisfeito. Estava sofrendo? Paciência. Mas era um povo que estava protegido lá. Eles estavam dentro de um reino, estavam comendo, estavam bebendo, estavam trabalhando. É tipo estamos hoje. Amanhã, 5 horas da manhã, tem gente que vai estar de pé já trabalhando. Tem alguns que vai pegar o ônibus bem cheio, trem, sei lá, metrô. O outro que vai de carro vai pegar um trânsito. O outro que vai de moto carrega a mala pesada, né? Não, irmão? Às vezes chega na casa, a pessoa não está para receber. Às vezes marca e não cumpre. E aí não dá para voltar ao sono, não é não? Já acordou, já despertou, já seguiu metade do caminho. Aí tem que voltar para trás. Está me entendendo? Deixa Deus ir falando contigo. Daqui um pouquinho eu chego no final. Mas o povo
reclamava. E aí Deus fez isso, foi lá, tirou, e ele só ouvia reclamação. Ninguém falava, obrigada Deus, obrigada Senhor. Tudo que o povo fazia era denegrir o cuidado de Deus. Será que tem alguma coisa parecida com a realidade de hoje? Vão pensando comigo, por favor, irmãos. Parafraseando o que a palavra diz: pois eu os estava testando, o que eu tinha preparado para eles era grande, poderoso demais. Só que eles podiam ser mais sinceros, irmãos. Pensa comigo, vamos ver se vocês não concordam. Esse povo estava com o que, irmãos? Estava com medo. Por que eles estavam com medo? Porque era algo novo para eles. Tinha gente que tinha nascido ali dentro do Egito, filhos de hebreus, mas nasceu ali. Por quê? Porque muitos jovens foram levados para ali, muitos casais foram levados para lá. E eu não imagino que eles tenham separado esses casais, então eles procriaram. Ali dentro foi feito. Neemias mesmo foi um dos nossos, que nós temos o conhecimento de que foi gerado ali. O povo podia chegar e falar assim: Deus, eu estou com medo. Eu sei que o Senhor tem o melhor. Eu sei que o Senhor protege. Eu sei que o Senhor cuida. Eu sei que o Senhor zela pela tua palavra. Eu sei que tu és alguém tão poderoso e que dá um valor tão grande à tua palavra que até desmerece a si próprio, porque Deus é assim. Ele valoriza mais o que ele fala do que ele próprio. A palavra dele é poder. Por isso que a gente sempre fala, queridos, cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você age. Por quê? Porque tudo gera e sai pela boca. E quando você sai, você solta pela boca, você está o quê? Profetizando. E aí, se for bom, bênção. Mas e se não for bom, irmãos? Do tipo assim: que droga, que igreja chata, que mulher chata, ai, que marido sem graça, que comida ruim. Já pensou aí? Que serviço difícil. Nossa, que salário, não dá para nada. O Senhor te diz nessa noite, diz para Ele tudo que está chato, tudo que você está cansado, tudo que você não aguenta mais. Diz para Ele, porque daqui um pouco eu vou orar para que Deus tire tudo isso de você. Tire seu marido, tire seu salário, tire sua comida, tire sua casa, tire sua cozinha, tire suas panelas, tire sua roupa, tire seus pés, tire seu chinelo, seu sapato. Não é problema? Nós vamos orar para Deus resolver o seu problema. O povo fazia isso, mas eles não sabiam que eles estavam profetizando maldição sobre a vida deles. E muitas das vezes nós hoje, igreja do Senhor, profetizamos maldição sobre nossas vidas, porque falamos assim: ai, não, isso não quer dizer nada, isso não tem nada a ver. A primeira palavra, eu nem estava pensando nisso. Não registre isso, Michele, tá? Porque eu sei que está registrando. Mas saindo um pouco fora, Mateus 15 diz: o que mata não é o que eu como, é o que sai. Jesus disse isso, não sou eu, tá? Não precisa nem colocar na tela, guarda aí no seu coração, Mateus capítulo 15, vai ler e lembre de mim. E o povo foi reclamando, irmãos, reclamando. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, eu tenho mania de falar Jesus, mas naquela época era Deus direto mesmo. Jesus estava sentado lá com ele. Ele ainda não tinha sido sacrificado nessa terra. Ele ficava assim: que hora que eles vão dizer obrigado? Que horas que eles vão lembrar de mim? Que horas que eles vão dizer assim: olha, nós paramos de carregar aquelas pedras enormes, nós paramos de ser chicoteados, nós paramos de beber água suja, nós agora temos o rio, temos o alimento, temos a roupa, temos o calçado dos pés, e muito melhor, nós temos a liberdade. Mas em nenhum momento isso aconteceu.
E Deus estava simplesmente preparando o povo para herdar leite e mel, a terra de Canaã. E foi por isso que ele começou a entender que tinha que dar essa chance. E foi aumentando o caminho, esperando que o povo que se chama pelo seu nome olhasse para ele e dissesse obrigado. Mas o povo só sabia colocar pretexto e reclamar. Vira para o irmão do lado e disse assim: que palavra difícil. Está difícil de ouvir. Pode falar, irmãos, pode falar, pode falar. Está difícil de ouvir, fala, irmãos. Mas vou me manter firme. Quero ver onde vai dar isso. Que bom que vocês vão pelo menos ficar firme até o fim. Porque assim que eu terminar, eu vou me sentar ali feliz por ter obedecido a Deus, garantindo a minha vitória. Quando eles estavam lá, eles murmuravam muito. E o que Deus usou foi o amor que ele tinha. Pensando aqui, no texto aqui que eu li para vocês, como os nossos antepassados, que ele nunca nos deixe nem nos abandone. Ele pensou e disse: o meu nome é amor, não posso voltar atrás, vou dar continuidade. E o povo foi. E o Senhor continuou conduzindo eles para uma nova chance. Mesmo depois de ter tirado de lá, de ter apresentado tudo isso que eu disse, estando num caminho de bênção, o povo não parou de murmurar. Aí eu pergunto: isso aí é coisa do passado? Eu estou tentando abaixar a voz para não ser tão agressiva na forma de falar. Isso é coisa do passado? Quem aqui tem coragem de se colocar em pés? Por favor, irmãos, tá? Quem aqui tem coragem de levantar as mãos? Quem aqui tem coragem de se posicionar e dizer assim: olha, eu agradeço a Deus por tudo, não reclamo de nada? Por favor, não se manifeste. Não peque. Não se engane, Deus conhece o nosso pensamento. Não se engane, Deus conhece o que nós falamos. Não se engane, Ele está ouvindo aí o seu coração, a sua mente agora. Não se engane, Ele está aqui. E foi Ele que me deu autorização para estar aqui. Pensa que é fácil? Não é não, porque corta aqui na carne. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, porque eu estarei nas vistas do povo. Ou vocês acham que eu também não reclamo das coisas? Ou vocês acham que eu fico satisfeita com tudo? Não. Não. Mas o nome do nosso Deus é amor. Nada nem ninguém estava bom. Nada nem ninguém é perfeito. Nada nem ninguém faz o que é bom. Sempre estamos assim, a fulana não presta, o fulano não é legal, o Bertano não fez isso, o outro não trouxe aquilo. E o Senhor ouvindo isto, e conduzindo o povo, e conduzindo o povo, e conduzindo o povo, e conduzindo o povo, e conduzindo o povo. Até que chegou um momento, lembra que o povo chegou a pedir outro líder. Falta de respeito com a autoridade. É um negócio muito sério, irmãos, isto. E nós estamos vivendo um tempo hoje que não se tem respeito por autoridade. Não se tem respeito por ninguém. É os filhos encarando os pais. É os pais denegrindo na criação dos filhos. É a mulher reclamando do marido. É o marido falando mal da mulher. Criança, irmãos, do tamanho da Alicia, do tamanho da Sofia, do tamanho do Arthur, ia chamar ele de Rafa, ó. Você fala com eles, aquela ali, ela faz assim, ó, e sai, rebolando ainda. Às vezes olha para você e fala assim, ela está me ouvindo lá, ó.
Tem outros que já estão levantando a mão e ó, na cara do pai. Estão entendendo? O pastor diz alguma coisa aos membros, os membros nem avaliam. E isto não é aqui. Vocês estão pensando só tem pastor aqui? Estou andando bastante por aí também. Domingo passado eu na ministração nesta parte, eu lembrei do ato com o Israel. E eu lembro que eu recebi uma ordem do pastor. E a ordem foi forte. Pega esse seu filho que está aí desse jeito aí e vem para frente. Você estava lá. E vem para frente. Vem para frente. Se Deus mesmo falou aquilo, é com ele. Se ele quiser fazer alguma coisa, se ele não quiser. Sabe o que é isso? Você está com o seu bebezinho já diagnosticado morto e você ainda querer correr para tentar salvar, e você ouvir um pastor dizer isso? Você amou ele? Não, senti muita raiva, mas eu obedeci. Porque a autoridade é constituída por Deus. E quem não tem capacidade para isso, irmãos, não tem capacidade para obedecer e honrar e respeitar a Deus. Porque Deus nós não vemos. E hoje, o negrinho está aí. Cadê o negrinho? Está dando aula, né? Está lá embaixo. Está dando aula lá embaixo. Eu chamo de negrinho porque ele é um negrinho, é o meu negrinho mesmo. Se eu tivesse brincado de poderosa, quem estava lá lembra. O Márcio chorou domingo, lembrando ele dessa história, porque ele viveu ela. Mas isto, eu estou falando de pastor, porque eu estou diante de um rebanho, de um pastor que não está aqui, mas continua zelando por vocês. Mas isso acontece dentro da empresa com o patrão, acontece dentro de casa com o pai, acontece dentro da escola com o professor, com a diretora, acontece dentro da sala de aula com a professora. Não é assim não? E brinca com as coisas sérias, porque a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Como é que fica isso? E Deus colocou Moisés como autoridade sobre a vida daquele povo. E o povo murmurando, e o povo reclamando, e o povo maldizendo, e o povo isso, e o povo aquilo. E Deus tinha dado 11 dias para esse povo chegar na terra que mana leite e mel. Por conta das más falácias, da má difamação, das reclamação, da murmuração, demorou 40 anos e não entraram. Aí Salomão ora e diz assim: que o Senhor faça conosco como fez com os nossos antepassados. Deus parou e falou: esse cara é louco. Ele não está pensando o que ele está orando, ele não está pensando o que ele está pedindo. Mas deixa eu dar um jeito, deixa eu refrescar a memória dele. Aí ele chamou Salomão, do 2 ao 5. Eu quero ler com vocês. Presta atenção. Ó. O Senhor apareceu outra vez a ele, Salomão, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Salomão, ó rei, eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo, que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Ó, presta atenção nisso aqui, irmãos. A primeira pessoa do verbo eu, é isso? Se você, ó rei Salomão, vou dizer assim para vocês lembrar, Deus falando com quem? Me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. E aí vamos discorrendo, vai dizendo: mas se você não fizer, Deus parou e pensou: esse cara está louco, ele está esquecendo, ele não entende, ele não fez parte. Porque se ele tivesse feito parte, ele não ia comparar,
Ele não ia fazer um pedido desse. Mas eu conheço o coração dele. Eu conheço o pensamento dele. Deixa eu melhorar isso aqui. Ei, Salomão, rei, vem cá. Eu quero me comprometer primeiro contigo. Contigo, autoridade. Se você fizer tudo o que eu te mandar fazer, eu vou cumprir a promessa com você. Eu estava falando de autoridade. Não sei onde você anda. Deus colocou alguém sobre você. Faça a escolha nesta noite. O que você quer ou o que você quer abrir mão. Porque é a palavra de Deus. E se ela não for vivida, não tem como ser cumprida na nossa vida. Salomão ouviu e entendeu que Deus estava fazendo um desafio ao líder. Por quê? Porque o coração dele ainda estava muito amanteigado com as histórias que ele ouvia. E ele precisava se posicionar como autoridade. Ele precisava se posicionar como rei. Porque, irmãos, não adianta. Nós brasileiros, mesmo tendo alguém no comando, nós fazemos o que queremos. E se não tiver, então, meu Senhor Jesus, o próprio povo se mata. Lembra da história da Torre de Babel? O que foi que aconteceu lá? Que Deus teve que colocar confusão de língua, porque o povo estava se pegando, se matando. Um queria ser maior, outro queria ser melhor, outro achava que fazia melhor, o outro era isso, o outro aquilo, e virou aquela bela confusão. O que Deus fez? Falou, meu Deus, olha, Deus falando, meu Deus, botou lá, confusão. Ninguém entendia a língua um do outro. Aí pronto. Aí partiu para uma solução. Aí ele faz o compromisso com a autoridade. E ele diz assim: se você, Salomão, fizer o que eu estou te direcionando, eu vou cumprir com a minha palavra, porque eu, Deus, zelo por ela. Eu sou ordeiro, eu cumpro. Salomão ouviu, deu continuidade ao processo. Mas eu pergunto, isso está acontecendo entre nós? Isso está acontecendo na sua casa? O que você tem feito na empresa? Quem é você na escola? Quem é você no meio da sua família? Quem é você dentro de um hospital? Quem é você dentro de uma escola? Quem é você dentro do shopping, dentro de uma loja? Quem é você no seu quarto? Todas essas perguntas o Espírito Santo fez para mim. Há mais de 15 dias que eu estou remoendo ela. Eu achei que era só para mim. E já está indo para a terceira vez que eu estou ministrando essa palavra, e 2 vezes aqui. Quem vem de quinta-feira já pegou uma palhinha. O Senhor deixou bem claro o que ele esperava do rei. Que era um ato de adoração limpa, contínua, pura, sincera. E ele sabia tanto com quem estava lidando, porque Salomão, o que Salomão pediu para Deus, irmãos? Quando Deus se apresentou para ele, ele pediu o que, irmãos? Quem sabe? Sabedoria. Olha a inteligência do camarada. Desculpa a expressão, pareço homem falando assim, mas sou mulher. Olha a sabedoria do rei. Ficou melhor, Jéssica? Quem tem sabedoria sabe usar na hora certa, no momento certo, a seu favor. E o que é que nós agora há pouco cantamos? Ele é o grande eu sou. E o eu sou é o que é na hora que você precisar, para o que você precisar, desde que você esteja cumprindo com a palavra. E o que é que Deus queria? Obediência. Adoração em obediência. Aí, irmãos, eu parto lá para um textinho um pouquinho mais para frente, capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 14. Lá Deus falou com o rei. Aqui Deus fala com quem? Com quem Deus fala aqui no 7?
com o povo. Olha o que ele diz. E quando eu li isso daqui, é aí que eu tremi mais ainda. E então, se o meu povo que se... voltando, dando ré. Você pode olhar lá, mas eu quero que você ouça isso aqui. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o quê? O país progredir de novo. Mas vamos voltar no início, porque diz assim: então se o meu povo que pertence somente a mim. Isso significa que nem todos pertenciam a Ele. Será que o Senhor está olhando para nós e nos tendo hoje como filhos? Como pessoas pertencentes a Ele? Será que Ele pode? E aí eu não estou dizendo que você tem que ser santo. Estou dizendo que você veio aqui, você está limpinho. Não, irmãos. Eu estou dizendo que você está na presença de Deus. E se você tem alguma coisa, é tempo de você consertar. É tempo de você curar. É tempo de você limpar. Limpe as suas vestes para se apresentar diante de Deus. Mas o Senhor vem aqui e diz assim: se o meu povo que me pertence, ou que pertence somente a mim. Por que Deus está falando isso? Significa que entre o povo existe dupla adoração. Dupla adoração, dupla entrega, dupla confiança. Uma hora eu acredito em Deus, outra hora eu faço o que eu quero. É sério isso. Lembra que eu disse que eu não vim pregar, vim conversar, está na Bíblia, está aqui, eu estou lendo com vocês. Orem para que eu não esteja mais aqui então, porque todas as vezes que eu usar deste lugar aqui, eu vou dizer aquilo que o Senhor manda dizer. Porque as vezes que eu não fiz, eu saí direto para o hospital, tive que ir lá deitar na cama e ficar refletindo o que eu tinha que fazer e não fiz. E isso não vai acontecer mais comigo por conta de eu negar a palavra do Senhor. Igreja do Senhor, eu já disse aqui, porque está escrito que o Senhor é amor. O Senhor morreu por você. Eu já estou falando de Jesus Cristo. Ele se entregou por você porque o Pai tem total adoração. E Ele, em um momento tão difícil, Ele até pensou em parar tudo. Ele até pensou: puxa vida, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha o que eu formei. Eu sonhei tantas coisas, eu pensei em tantas coisas, eu imaginava tantas situações para o meu povo. Eu queria ver eles alegres, eu queria conduzi-los com coisas maravilhosas, com um alimento bom. Mas o meu povo reclama de tudo. Irmãos, às vezes o Senhor quer nos tratar com refinarias, com coisas finas. Às vezes o Senhor, Ele não quer de repente nem aumentar o seu salário, Ele quer te dar a unção da multiplicação. De tudo que você tocar, Ele multiplicar. Às vezes o Senhor não quer te dar dinheiro para você pagar um convênio, mas Ele quer te dar saúde perfeita, para que você não precise nenhum remédio. Não existe isso, Lisete. Existe sim. Eu tenho visto algumas reportagens, vendo pessoas de quase 100 anos aí, que nem remédio, nem nada tomam, só é cuidar. Porque tem condições ali de cuidar na boa alimentação, dormindo direito, trabalhando direito, se cuidando direito. De repente o que você está focando não é o que o Senhor quer para você. E aí você não vê cair do céu a chuva. De repente para onde você está olhando, você não está vendo nada. Porque isso aconteceu. Abraão, quando chegou no determinado lugar que ele quis se separar de Ló, aquela mala que ele levou junto com ele, ele olhou e disse: Ló, tem uma campina para cá e tem terras maravilhosas para cá, aos olhos, coisas verdes. Escolhe. Ló, sabe o que fez? Era uma mala. Mas nem naquela hora ele deixou de ser essa mala. Ele olhou e escolheu o que era mais bonito. Só que eu queria dizer o seguinte, irmãos: Abraão foi para o que estava mais feio, mas aonde o servo de Deus que é fiel coloca a planta do pé, tudo prospera. Da mesma forma que aquele que não está enquadrado, aonde coloca a planta do pé, seca. É a Bíblia. E o Senhor quer mudar a nossa história nesta noite. Porque tem pessoas aqui que estão sofrendo necessidade de pão, necessidade de
alimento, necessidade de vestimenta, necessidade de moradia, necessidade de cuidar dos médicos, necessidade de descanso, necessidade de paz. E o Senhor olhou para a sua igreja, o Senhor continua batendo assim, ó, gente, presta atenção que eu quero cuidar de vocês. Irmãos, eu estou ministrando a mesma palavra que foi ministrada domingo passado. Não é nada programado, está a Rebeca ali, Rebeca está ouvindo. Rebeca foi obrigada a ouvir, está ouvindo pela segunda vez. Foi uma ordem. Vamos continuar desse jeito? Ou vamos nos movimentar? Sabe onde está o problema? Nós estamos sempre correndo atrás de ser cuidadinhos. Nós estamos sempre correndo atrás de querer colo. Nós estamos sempre correndo atrás de ter alguém para ouvir as nossas coisas. Só que na hora que a gente vai fazer, nós não procuramos conselhos para saber se pode ou não fazer. Nós vamos fazendo, aí vem as derrotas, aí a gente começa a correr atrás. O pastor não liga para mim, a mulher do pastor liga para mim, nem me cumprimenta, não me pega no colo, não me abraça, não me beija, não isso, não aquilo. Precisamos mudar isto, porque tem gente morrendo esperando que nós vá até elas para levar a verdade da palavra. Mas nós continuamos abrindo a boca em vez de orar, clamar, gritar por socorro. Nós estamos assim, Deus não presta. Deus não é isso, Deus é aquilo outro. Essa é a adoração que muitas das vezes estamos oferecendo. Aí Deus vira o rosto. Aí nós reclamamos. Tem hora, irmãos, que Deus realmente vira o rosto. Não é porque Ele não quer cuidar. Engraçado que eu ouvi o pastor falando isso hoje, de manhã, na ministração. Ele usou esse exemplo. O estudante, lembra que o pastor que disse isso, talvez vocês ouçam ele falando, porque eu ouvi dele hoje. O estudante, ele disse dessa forma: vai para a escola e vai estudando a matéria, mas chega um determinado tempo que ele tem que fazer o quê? Para quê? A prova para passar de ano. Presta atenção, eu nunca tinha pensado nisso. No dia da prova, o que é aquele que te deu a prova faz? Rosana, você já está dando prova? O que você faz no dia da prova? Você fica lá conversando? Você fica dizendo o que os alunos têm que fazer? E aí depois você fica quem? Calada? Por que Deus tem que ficar falando conosco quando a gente está passando pela prova? Parou para pensar? Que no dia da prova, aquele que deu a prova, ele fica em silêncio. Porque, como disse o pastor, se ele se distrair, o aluno cola, Arnaldo. Todo mundo aqui já colou, né? Antes de ser crente, eu espero. Oh, glória, ainda bem. Alguém se salva? Ou tem alguém aqui que ainda não é cristão? Então todo mundo está orando e estudando. Então todo mundo passa. Mas eu parei para pensar, falei, que coisa linda. Tem hora, irmãos, que Deus vira as costas, porque você está sendo provado por Ele. E Ele quer ver até onde você vai, e Ele quer te dar a resposta. Ele vai corrigir a sua prova, depois vai te dar o retorno. Mas tem hora que Deus vira as costas de vergonha, porque nós falamos no nome dEle, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes nos principais lugares não é como devia. E nessa noite o Senhor me traz aqui para perguntar para vocês: o que nós trouxemos para apresentar a Ele como adoração? Porque Ele primeiro mexeu com o líder, com o rei. Aí o rei foi ao povo, entregou o povo para Ele. E aí Ele disse ao povo: se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e concederei a sua vitória. E aí nós viemos para esse lugar e saímos pior do que entramos. Saímos desanimados, desacreditando. Aí vamos dormir, não dormimos direito, porque amanhã tem conta para pagar, pensa nas contas. Aí amanhã amanhece doente, porque não dormiu direito. Aí em vez de pagar as contas tem que comprar remédio, porque não tem remédio mais nas farmácias do AMA. A gente passa pelo médico e depois não acha o remédio.
Aí as contas que era para ser paga, que o dinheiro estava contado, já perde o valor. Aí tem que adiar e vai aumentando a conta. E você vai aumentando a demanda de insônia. Daqui um pouco você acaba se adoecendo, tendo que ser internado. E internado você tem que gastar dinheiro. E as contas vão... Vocês estão me entendendo? Aonde vai dar? Estou falando de conta, que é uma coisa que todo mundo tem. E o Senhor nos chama a mudança de vida. O crente fiel, ele vive totalmente em segurança. É a Bíblia que diz, ele vive em paz. Baseado em tudo que nós já conversamos até aqui, Deus nos chama e quer nos abençoar, mas Ele nos pede que sacrifiquemos algo em nós. E este algo é a resposta para Ele trazer a resposta da sua adoração, que está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Coloca para nós esse texto, esse eu quero ler com todos juntos. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Irmãos, eu estou no final. Viu, pastor Hermes? Cadê você? Estou no final. Botou aí, Michel? Vamos ler, irmãos. 1, 2, 3. Semelhantemente, vós... Até aí. Eu vou dar uma lidinha na minha Bíblia, porque para vocês entenderem um pouquinho mais envolto. E vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O Senhor nos chama à quebra de orgulho. O orgulho é a destruição do mundo no momento. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer estar em destaque, todo mundo quer ser autoridade, todo mundo sabe tudo, todo mundo, e com isso nós estamos com um país quebrado. Vocês viram o que está acontecendo, irmãos? Não são as autoridades que cuidam da gente, que está lá naquele lugar? Vocês viram o que está acontecendo? E isso tudo por quê? Um querendo ser mais rico do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo estar acima do outro. E isso não está acontecendo só lá, está acontecendo na terra, inclusive dentro da igreja. E o Senhor nos chama hoje para a quebra de orgulho. Quebrando isto, descendo diante dele, ele vai responder a nossa oração. Porque ele tem a resposta na mão. Mas ele não vai dar. Porque se ele der a resposta conosco de qualquer jeito, ele simplesmente vai levar-nos à destruição total. Porque o cristão que não se esforça para conquistar, vive uma vida aleatória, e essa vida aleatória os leva ao buraco fundo. E não é a morte, é a perdição, é a condenação. E a Bíblia diz: resista ao diabo para que ele fuja de você. Na quinta-feira eu falava sobre isso aqui, me recordo. O diabo, ele não veio matar. Eu não falo, ele veio para matar. Não. O diabo veio primeiro te roubar, querido. Ele veio te roubar. Aí depois, sabe o que ele faz? Aí ele mata. E aí depois que você está morto, você não pode se defender, ele te destrói. Ele denigra o teu nome, denigra a tua família, denigra a tua história. Então primeiro ele te rouba. Como? Te levando ao pecado, te levando à ostentação do orgulho, te levando a fazer o que não deve, te levando a produzir provas cruciais contra você. Aí quando você cai, peca, faz tudo errado, ele vai lá e pisa na sua cabeça e te mata. Porque morto você não vai poder defender e nem esclarecer. Aí ele começa: aquele crente, você não sabe da maior. Você não tem ideia como ele era, o que ele fazia. Ele não prestava. Ele era falso, ele era mentiroso, ele era isso, ele era aquilo. E aí, você está morto. Como você vai se defender? Como diz o pastor, ninguém chuta cachorro morto. Porque cachorro morto não se levanta para morder. O Senhor nos chama a um concerto com Ele nessa noite. E eu quero convidar vocês a esse concerto. Lembrando que
A quebra de orgulho vai tirar de você aquele sentimento assassino, te levando a obedecer, tendo assim um coração curado e puro, humilde, quebrantado, pronto para receber a essência de Deus e do amor dele, que vem todos os dias sobre o seu povo. Eu pergunto, estamos prontos para isso? Para receber a essência de Deus? Examine o homem a si próprio, cada um.